Hoje eu vou trazer um vídeo sobre estratégias, como eu fiz para poder tirar o meu supermercado da beira da falência e hoje tornar ele lucrativo. Como mudança de sistema, algumas introduções de processos, você vai precisar sim ter um investimento em comprar um sistema novo, mudar sistema, mas enfim, são estratégias que você tem como entender e começar a executar já na sua loja. Então, vem acompanhando que eu vou mostrar mais coisas para você. Lembrando que tudo que eu estou passando aqui a vocês eram coisas que eu não tinha antes da minha loja, quando ela estava realmente na falência, e que eu adicionei essas estratégias e consegui mudar o jogo. Então entenda que coisas que você pode até utilizar na sua loja, mas não de forma efetiva, leve isso em consideração a quem não tem, a quem não tinha, que era no meu caso. Por exemplo, hoje eu trabalho muito bem a minha parte de layoutização e correlato. Todas as minhas sessões hoje, elas são estrategicamente montadas para vender mais. E eu sempre falo isso, principalmente aos alunos do mercado lucrativo. 80% das vezes, a decisão de compra que o cliente tem é porque a gente faz ele comprar. Um exemplo disso, para a gente aumentar as margens, aumentar a venda, foi a adição mesmo, como eu falei, dos correlatos. Correlato aqui, correlato aqui. Eu vou explicar o que seria cada correlato. Por exemplo, aqui eu estou na seção de vinho, e eu estou vendendo um correlato de saca-rolha. O que é que acontece? Produtos de correlato, que são produtos correlacionados ao produto principal, normalmente a gente tem uma margem de lucro muito maior. Então isso faz com que a gente melhore as nossas margens vendendo esses produtos. O cliente, ele pode até ter um saca-rolha em casa, mas quando ele vem comprar o vinho, que ele chegou aqui, opa, vou comprar o vinho. Quando ele chega aqui, ele vê o correlato, quando ele vê esse saca-rolha aqui, o que é que acontece na mente dele? Será que esse saca-rolha onde é que está? Vou comprar outro. Esse é um exemplo no vinho. Se a gente virar aqui e vir para a parte de chocolate em pó na farinha de trigo, é o seguinte. Quem vai comprar farinha de trigo, vai comprar o fermento, normalmente pode fazer um bolo. Como eu já ofereço para ele o chocolate em pó ao lado dele, ele poderia nem fazer um bolo de chocolate, mas só por esse produto estar aqui, a gente faz com que a neurociência de consumo, nesse caso para o cliente, ele levar o chocolate em pó. Isso não só sou eu que estou dizendo, isso não é que eu só uso na minha loja. Todos os meus alunos que usam essas estratégias conseguem vender cada vez mais e aumentar suas margens. Então, como eu falei, isso são coisas simples que você pode adicionar. Alguém pode até perguntar aí, onde é que eu vou conseguir essas tiras? Duas formas, você pode comprar online, como as empresas podem fornecer para você. Hoje, 99% de todas essas tirinhas aqui que eu consigo são pelos fornecedores. Isso é uma forma com que você alavanca as vendas e melhora as margens. Então, se você analisar, ó, em toda a sessão, aqui, ó, pode vir aqui para ver. Correlato, 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 correlato. Hoje, toda a loja ela é reabastecida pelo menos 3 vezes de todos os correlatos. Hoje eu tenho um encarregado de mercearia, onde ele consegue analisar e focar nos correlatos. Visto que correlato são produtos que me dão margem, alavancam as minhas vendas e faz eu ter lucro em uma categoria específica. Então isso são coisas que diretamente você pode fazer sem precisar gastar nada. Até porque é o seguinte, se o fornecedor vai te ceder a fita, você só basta colocar um produto correlacionado ao principal. Então por isso que eu sempre falo, algumas estratégias não precisam ser levadas ao pé da letra, que tem que investir. Não. São coisas simples que você pode executar na sua loja agora. Outra coisa muito boa também para você entender aqui, ó, já pode até casar com isso, é a questão das placas, precificação, sem perfeccionismo. Ó, existe essa placa aqui, essa placa aqui. Eu vou mostrar as placas e eu vou te mostrar qual é a estratégia. Vamos lá. O cliente entra na minha sessão. Vamos supor que o cara é o cliente, o cara quer comprar ali o leite condensado. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que andar até sua sessão, virar de frente para a sessão e olhar o preço. Qual é a estratégia dessa plaquinha? Quando o cliente ele entrar na sessão, ele já consegue visualizar o preço aqui, de cara do produto. Isso fez as minhas vendas aumentarem em certos produtos específicos em mais de 100%. Porque a gente faz o cliente enxergar que o produto que está assim são produtos normalmente promocionais. Voltando ao que eu falei, 80% da tomada de decisão da compra do cliente é a gente que faz isso. Essa placa, as estratégias de correlato,
as estratégias de estar na ponta de gôndola. 80% de toda a decisão do cliente na loja de compra é culpa nossa. Se o cliente está deixando de comprar na sua loja certas categorias, é uma culpa sua. Se o cliente está comprando 10 vezes mais na sua loja, é uma culpa sua. Então, por isso que eu falo, 80% de toda decisão do consumo do cliente em produtos é uma questão de estratégia da loja, seja tanto para o lado bom como o lado ruim. Por isso que essas placas hoje são tão efetivas para mim. E não é só nessa categoria não. Vou dar exemplo para você em outra categoria agora. Por exemplo, aqui nessa categoria do café, eu tenho um preço de um café, que no meu caso é um dos cafés aqui da minha região de produtos notáveis, que o cliente tem a percepção de preço. Então o que é que eu faço? O cliente entrou na seção, automaticamente ele já enxerga aqui. Café Quimimo 250 gramas, R$ 3,99. Essa estratégia de fazer com que o cliente veja o preço antes de ele chegar no produto, acelera as vendas. Então, lembre-se, já vai anotando. Tudo que eu estou falando, se você não está anotando nada, você está perdendo realmente a oportunidade. Porque às vezes você vê, mas só que você acaba não executando porque não anota. Por isso que todos os alunos do supermercado lucrativo eu pego na mão. Eu faço realmente todo o planejamento para fazer com que ele execute. E outra coisa aqui, ó, correlato no produto. Existem várias formas de fazer correlato. Pode ser por fita, pode ser correlato assim, pode ser correlato embaixo. Eu prefiro e gosto quando a gente faz o correlato desse jeito. Não tem erro nenhum. Se ligue. Estava até comentando aqui, né, nos bastidores e vou entrar nesse assunto. Quando eu queria fazer essas plaquinhas aqui, eu queria um negócio muito detalhado, que fosse feito de acrílico, totalmente organizado, e um negócio bonito. E o que é que acontece? Anota essa frase: o feito é melhor que perfeito. A gente fez um teste uma vez, que hoje o meu encarregado, né, principalmente o que faz a precificação, ele fez esse exemplo aqui, deixa eu trazer para você, ó, que até hoje a gente usa. Olhe como são as nossas plaquinhas. É de papelão, bicho. Sem perfeccionismo. E o resultado disso daqui vale muito mais do que fosse apenas de acrílico, um negócio bonito, encapado. Até porque é o seguinte, preço eles mudam a cada dia. O preço ele vai sempre estar variando. Às vezes tem dias que o preço inicia R$ 3,99 e termina o dia com R$ 4,59. É assim. Negociações, estratégias. Então o que é que acontece? Eu não quis fazer um negócio mais perfeccionista, porque eu vi que isso daqui funciona da mesma forma em um papelão. É uma folha de precificação com um papelão colado, inclusive dentro da aula de layoutização e precificação a gente ensina como fazer essa parte aqui. Então a gente perdeu o perfeccionismo, por isso que eu falo, são estratégias que você pode adotar na sua loja hoje. Eu não quero que você faça de acrílico, faz assim, você vai ver que dá certo. E o seguinte, eu não quero só falar o que foi feito, eu só quero que você entenda aqui o seguinte. Aqui, ó, pronto, ninguém vê que é de papelão e vende. Antes, na loja, aqui no meu supermercado, ele não tinha essas placas com essas estratégias, não tinha produtos com preços promocionais, como esse splash aqui, não tinha os correlatos. E isso foi um fator determinante para que eu começasse a testar. Quando eu botei um correlato, as vendas foram aumentando. Quando eu botei essas plaquinhas, as vendas foram aumentando. Então são estratégias que quando você não usa e você começa a usar, você começa a entender a diferença do consumo, as estratégias que você está utilizando. Outra coisa, um dos itens muito fortes em relação até essa parte ainda de estratégia de layoutização é o seguinte: mercadorias sem preço não vende. Por isso, se você analisar, todos os meus produtos, mostra aqui, ó, assim, ó. Cada SKU ele tem uma plaquinha de preço. Cada SKU, por exemplo, esse produto é um preço, esse produto é outro preço, esse produto é outro preço, como esse é outro preço, esse é outro preço, esse é outro preço, esse é outro preço. O que é que acontece? Eu sempre falo isso, até para minha equipe. Mercadoria sem preço, ela não vende. Ela pode estar por 1 centavo. Se ela não tiver o preço aqui, a precificação, ela não vende. É mais fácil que uma mercadoria seja vendido por R$ 1.000 com o preço aqui, do que ela ser vendida por 1 centavo sem um preço. Então, entenda isso e já adote. Mercadoria sem preço, ela não vende. Então, por isso que você precisa saber que todas as mercadorias precisam estar precificadas. Aí você vai dizer, ah, Gilson, mas eu faço isso.
Só que todos os dias, ou funcionário, ou promotor, ou cliente, eles chegam lá e rasgam. É normal, aqui também acontece isso. Às vezes você bota com durex, o durex vai e cai. É normal, sempre vai acontecer isso é normal. Só que você precisa sempre entender como é que está a sua precificação, a sua seção. E lembre, por exemplo, quando você tiver produtos que já estejam, por exemplo, aqui, ó, filma aqui exatamente esse café aqui. Vamos lá. Esse café aqui, eu tenho um café pilão em cima e tem esse café pretinho aqui embaixo. Você vai analisar e vai dizer bem assim, ah, Gilson, mas só que esse café pilão aqui está sem preço. Quando você tiver uma duplicação, né, de espaços, você vai dizer, ah, mas aqui está sem preço. Beleza, mas aqui tem um preço que está bem acessível ao preço do cliente. Poderia ter aqui também? Poderia. Mas nesse caso não é que esteja errado, você consegue mostrar. Aí outra coisa que eu quero falar sobre precificação e essas estratégias. Todas as vezes que você quiser aumentar a venda de um produto, você tiver com um produto em promoção, sempre adicione plaquinhas assim. Placas assim, splashes de preço ou placas assim. Isso vai fazer com que o cliente entenda que o produto realmente está em promoção. Mesmo se um produto está em promoção, só por você ter botado uma placa grande, uma placa maior, uma placa amarela, isso vai fazer com que a percepção do cliente, por causa da neurociência de consumo, faça com que ele entenda, ah, não, a mercadoria está em grande quantidade, a mercadoria está com preço amarelado, está em promoção, eu vou comprar. Então por isso que todas as estratégias que eu falei até agora, você consegue executar de todas as formas, rapidamente, agora. É só você entender o que precisa ser feito e botar em prática. Simples, essa é a ideia. São mudanças que você consegue trazer para sua loja de forma simples. Adicionar um processo faz você ganhar dinheiro. Aí você fala, não, isso aí tá errado. Como é que eu vou ganhar dinheiro adicionando um processo? Quando você adiciona um processo na sua empresa, você começa a fechar certas brechas que você tem em relação a desvio de mercadoria,